Olá pessoal, professor Marcos novamente. Vamos dar início à nossa aula número 3 e falará sobre o povoamento das Américas, né? Como ocorreu o povoamento dos nossos primeiros ancestrais aqui no continente americano. Eu vou postar essa aula no dia 1º de junho de 2020. Bem, quando ocorreu o povoamento da América? Quando os primeiros ancestrais dos homens chegaram aqui à América? A gente não sabe ao certo quando ocorreu o primeiro povoamento aqui na América. Como eles chegaram aqui? Nós não sabemos exatamente como eles chegaram. A gente formula hipóteses e através dessas hipóteses a gente vai se baseando nos estudos para tentar chegar a alguma conclusão. E esses estudos são baseados nos vestígios deixados pelas antigas civilizações aqui no continente americano. Os vestígios, os fósseis que foram encontrados. Então a gente se baseia nesses vestígios deixados por essas civilizações, por esses ancestrais e pelos fósseis, certo? E estima-se que eles tenham ocupado o continente americano há 20 mil anos atrás. Ó. Todo o continente americano, lá do Alasca até a Patagônia, do Alasca até a Patagônia, lá na Argentina. Esse é o continente americano. Então estima-se que eles tenham ocupado todo o continente por volta de 20 mil anos atrás. Bem, uma teoria explica que os seres humanos que surgiram na África, eles se espalharam pela Europa, pela Ásia, pela Oceania e finalmente chegaram aqui no continente americano. E quais hominídeos, quais ancestrais chegaram aqui? Supõe-se que chegaram esses hominídeos aqui, o Homo habilis, que viveu há 2,4 a 1,5 milhões de anos atrás. O Homo habilis, ó. Supõe-se que esse primeiro ancestral do homem tenha chegado aqui às Américas, né, a partir da África. Por que ele é chamado Homo habilis? Porque ele já desenvolve a habilidade de construir ferramentas de pedra lascada. Ele já tem uma certa inteligência. E o Homo erectus, que seria a evolução desse Homo habilis. Seria o hominídeo que evoluía desse hominídeo aqui, desse Homo habilis aqui. Seria o descendente desse Homo habilis mais inteligente, o Homo erectus. Ó. O Homo erectus. Por que Homo erectus? Porque ele tem a coluna ereta, certo? Então se supõe que esses dois foram os dois primeiros ancestrais que chegaram aqui no continente americano, a partir da África. Tá? Mas ainda são muitas especulações, são muitas hipóteses ainda não há nada comprovado que diz respeito sobre o caminho que os homens percorreram até chegar aqui no continente americano. Então, qual o caminho percorrido pelos primeiros povoadores, pelos primeiros ancestrais que chegaram aqui? A gente tem uma teoria que explica o caminho percorrido através do Estreito de Bering. Estreito de Bering. Esse caminho percorrido pelos primeiros povoadores ainda continua sendo objeto de debate. Bom, o que seria esse caminho do Estreito de Bering? Ó, os nossos primeiros ancestrais não nasceram na África, não surgiram na África. Então, da África, eles foram passando pela Europa, foram migrando para a Europa, para a Ásia, chegando até a Sibéria. Até a Sibéria, até na ponta desse estreito, ó, Estreito de Bering. Daí o nome, Estreito de Bering, chegando nessa ponta aqui. E aí, como era o período glacial, em que havia muitas geleiras, acabou se formando uma ponte natural aqui, ó.
nesse estreito. Acabou se formando uma ponte natural. E aí nossos ancestrais atravessaram essa ponte natural, entre aspas, e chegaram ao Alasca e foram migrando, passando pela América do Norte, América Central e chegando na América do Sul, por esse estreito de Bering. Daí o nome da teoria que explica o caminho percorrido por esse estreito aqui, ó, Estreito de Bering. Tá? Então, retomando. Então, os primeiros ancestrais do homem surgindo na África, eles foram migrando para a Europa, para a Ásia e chegaram até a Sibéria. Até nesse estreito aqui, chamado Estreito de Bering. Esse Estreito de Bering, como estava na época da glaciação, na época em que havia muito gelo, muitas formações de gelo, acabou se formando uma ponte natural aqui, de gelo e terra. O que possibilitou que esses primeiros ancestrais atravessassem essa ponte, chegassem ao Alasca e, por sua vez, foram migrando até a América do Sul. Certo? Então, essa é a primeira teoria sobre o caminho de como ocorreu o povoamento aqui na América. Existe uma outra hipótese, que seria a travessia pelo Oceano Pacífico, em que ela partiria da Austrália e da Oceania. Então partiria aqui, ó, da Austrália e da Oceania, que são esse continente aqui, ó, certo? Das ilhas aqui da Polinésia. Então, os nossos ancestrais desenvolveram embarcações e nessas embarcações eles conseguiram chegar pelo Oceano Pacífico até a América, até o continente americano, sobretudo aqui na América do Sul. Então, essa é uma outra teoria, que através da navegação em pequenas embarcações das ilhas aqui da Polinésia, aqui da Oceania, nossos ancestrais chegaram, passando pelo Oceano Pacífico, chegaram ao continente americano. Tá? Essa teoria é a menos aceita, porque ainda se tem dúvida se nossos ancestrais, se esses hominídeos aqui que viveram nessas ilhas aqui, tinham capacidade, tinham inteligência de construir embarcações. E construir embarcações e navegar pelo oceano. Não é? Note a distância aqui, ó, dessas ilhas aqui da Oceania até o continente americano. Tinha que atravessar todo esse Oceano Pacífico. Tá? Então essa teoria talvez seja a menos aceita em relação à teoria do Estreito de Bering, que é aquela ponte natural que possibilitou que nossos ancestrais atravessassem o Estreito de Bering e chegassem no Alasca, e do Alasca foram migrando até a América do Sul. Certo? Ó, teoria do Estreito de Bering. Certo? Começa na África, eles foram migrando até a Sibéria, chegando até o Estreito. E no Estreito formou-se uma ponte natural que eles atravessaram e chegaram no continente americano. Certo? Agora essa teoria parte do princípio de que nossos ancestrais construíram embarcações, navegaram pelo Oceano Pacífico e chegaram até as Américas, o continente americano. Tá? Então são essas duas teorias, duas hipóteses sobre a chegada dos nossos ancestrais aqui no continente americano. Bom, assim como a pré-história ela tem seus períodos, né? A pré-história tem seus períodos em relação aos outros continentes. Aqui no continente americano nós temos também uma divisão dos períodos em que nossos primeiros ancestrais chegaram. Então a divisão tradicional da pré-história para os outros continentes a gente já viu. É o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Agora no caso, no continente americano, a gente também tem 3 períodos. O Paleoíndio, o Arcaico e o Formativo.
paleoíndio, arcaico e formativo. Tá? Esses são os 3 períodos do povoamento aqui na América, dos nossos primeiros ancestrais. Então, começando pelo período paleoíndio. Ocorreu por volta desse período aqui, de 2000 a.C. até 8000 a.C. Esses primeiros ancestrais eram nômades e viviam da caça e da coleta, assim como nossos ancestrais lá do Paleolítico também viveram da caça e da coleta. Ainda não desenvolveram a agricultura, certo? E nem domesticaram os animais. Então, viviam da caça e da coleta, assim como nossos ancestrais lá no Paleolítico. Então, eles vinham da caça e da coleta aqui no continente americano. Da caça e da coleta. Já dominavam fogo também, já usavam fogo, viviam ao ar livre ou próximo a grutas e cavernas também. Então tinham um desenvolvimento semelhante. Nossos ancestrais tinham um desenvolvimento semelhante ao do Paleolítico. Tá? Então o primeiro período é o Paleoíndio. Segundo período, é o período arcaico, que aí ocorre por volta de 7000 a.C. até 1500 a.C. Aí ocorre uma mudança climática aqui na região do continente americano, permitiu um aumento da temperatura, né? A temperatura foi ficando mais amena, né? Porque nessa época a temperatura era muito baixa. Então, durante esse período houve uma mudança climática e permitiu uma elevação da temperatura. Com isso, os homens passaram a desenvolver o que? A agricultura. Desenvolveram a agricultura e a domesticação dos animais. Então já ocorrem as primeiras plantações, já ocorre a fabricação de armas e utensílios de cerâmica. Então, o período arcaico lembra o período neolítico, porque ambos os períodos desenvolveram a agricultura, ocorreu o processo de sedentarização, de fixação dos nossos ancestrais em um determinado lugar, ocorre a domesticação dos animais, ocorre a produção de armas e artefatos mais elaborados. Então o período arcaico equivaleria ao período neolítico, só que no continente americano. Tá? O período arcaico se refere ao continente americano. Então, eles passam já a construir as primeiras cabanas, já passam a cultivar os alimentos, desenvolver a agricultura, domesticar os animais. Já desenvolve artefatos, os artefatos aqui de cerâmica, certo? E o último período é o período formativo, que equivaleria na classificação geral da pré-história ao período da Idade dos Metais. Repare como são idênticos os períodos, tanto os períodos gerais da pré-história quanto os períodos aqui do continente americano. Tá? São bastante semelhantes às suas características. Então, no período formativo, a gente tem predomínio do sedentarismo, da agricultura, né? Consolidação da agricultura, sobretudo o cultivo do milho. Então, o milho passa a ser a primeira cultura que a gente tem desenvolvida aqui nas Américas, né? Primeira cultura agrícola, primeiro produto que a gente desenvolve é o milho, desenvolve a metalurgia, ocorre o aperfeiçoamento da cerâmica. Então aqui você já começa a ter instrumentos e ferramentas de metal, assim como na idade dos metais. Ocorre a ocupação numa região chamada Mesoamérica, que equivale atualmente ao território do México e ao norte da América Central. E é lá que começam a surgir as primeiras civilizações, as primeiras cidades. E quais civilizações? A civilização Olmeca, a civilização Inca, a civilização Maia e a civilização Azteca.
São essas civilizações que os espanhóis, quando chegaram aqui na América, vão se deparar. Quando ocorrer aqui a chegada dos espanhóis lá na Idade Moderna, né, com o chamado descobrimento, entre aspas, né, na verdade eles não descobriram nada, eles chegaram ao nosso território americano e encontraram já essas civilizações, certo? E dominaram essas civilizações, claro, e ocorreu toda a exploração, todo o domínio, né, das potências daquela época, que era Portugal e Espanha. Então, quando chegam aqui no século XV, os espanhóis vão se deparar com essas civilizações, incas, maias e astecas, certo? E os portugueses aqui com os nossos indígenas, aqui no território brasileiro. Então, ó, aqui é um exemplo da civilização maia, ó, que ocorreu nesse período formativo. Surge essa civilização, começa a ter cidades, começa a ter templos, não é? Começa a ter o desenvolvimento das sociedades, certo? Então esse é o último período da pré-história do continente americano. Bom, pessoal, esses eram os assuntos abordados aqui. E eu havia postado o roteiro de estudos número 4, que começa a tratar desse assunto, que é o povoamento aqui no continente americano, tá? O povoamento dos nossos primeiros ancestrais aqui e sua evolução. Eu também postei lá no Facebook o material teórico referente a esses assuntos que eu abordei aqui com vocês, tá? Baixem esse material e leiam com atenção e façam um roteiro com as atividades, certo? E qualquer dúvida vocês escrevam nos comentários. Muito obrigado e bons estudos a vocês, tá? Até a próxima.